Fala, enfermagem! Pessoal, hoje vamos falar de um assunto polêmico. Você, profissional de enfermagem, tem costume de usar soro fisiológico na traqueia do seu paciente antes da aspiração? Quer saber mais sobre isso? Acompanhe no vídeo. Pessoal, antes de mais nada, por que esse é um assunto polêmico? Porque a gente tem muitos profissionais que defendem o uso e tem muitos profissionais que não defendem o uso. Mas antes da gente ficar aqui apresentando artigo científico, o que o Corém acha, o que as resoluções dizem, vamos parar para pensar uma coisa antes. Por que a gente pensa em usar o soro fisiológico antes da aspiração? O primeiro passo é entender o motivo. Então você, profissional de enfermagem, por que você usa o soro fisiológico na aspiração? Matheus, eu uso o soro fisiológico antes da aspiração porque ele ajuda ali, né, a fluidificar a secreção, a retirar a rolha do meu paciente. Então, como ele tem uma ação muito bacana para fazer esse tipo de função, eu uso ele para isso. Talvez você seja um outro tipo de profissional que usa para essa finalidade. Eu uso o soro fisiológico porque o cloreto de sódio a 0,9%, o que eu percebi? Que quando eu instilo ele na traqueia do meu paciente, eu diminuo aquele odor característico, amenizo um pouco aquele cheiro que fica ali na traqueia do meu paciente. Então eu uso por esse motivo. E aí vai ter aqueles profissionais que vai falar: Matheus, eu uso porque eu vejo todo mundo usar. O pessoal manda usar, eu não sei, eu só vou no embalo. O pessoal tá fazendo, eu tô fazendo também. Se você é aquele profissional que usa para minimizar o odor que às vezes ali fica presente na traqueia do seu paciente, eu consigo até entender o porquê que você está fazendo aquilo. Agora, se você é um profissional que usa porque entende que aquilo vai retirar a rolha do seu paciente ou de alguma forma vai ajudar a fluidificar aquela secreção, eu gostaria que você parasse para refletir uma coisa. Esqueça agora tudo aquilo que você aprendeu, todo aquele estudo que te orientou, todo aquele embasamento científico que você adquiriu. Para pensar a lógica do processo. Você tem lá o seu soro fisiológico, ok? E aí você vai fazer o seguinte, você vai instilar esse soro fisiológico na traqueia do seu paciente, de 5 a 10 ml, ou enfim, talvez até mais. Imagine o seguinte, se você for rápido o suficiente para introduzir esse soro ao mesmo tempo em que você está com a sonda lá dentro aspirando, você concorda comigo que no mesmo momento em que esse soro entra no meu paciente e eu estou aspirando esse meu paciente, automaticamente eu vou aspirar o soro que está descendo. Não vai dar tempo de fluidificar nada. Mas tudo bem, vamos por uma outra hipótese aqui. Suponhamos que você diga, não, Matheus, eu deixo lá, eu jogo o soro lá na traqueia do meu paciente, deixo ali ele ficar um tempo, fluidificando, depois eu entro com a sonda de aspiração e puxo. Pô, legal, então vamos pensar uma coisa. Você joga lá um flaconete inteiro de soro dentro do seu paciente. Aquele soro, ele vai descer para onde? Para a região traqueal, correto? Descendo para a região traqueal, esse soro vai se dissipar e vai entrar dentro dos seus pulmões. Então, se você deixa ele lá agindo um determinado tempo, você não vai ter uma eficácia com relação ao tempo que você deixou ele relacionado ao momento que você vai aspirar. E isso pode até fazer um pouco de sentido, mas o tanto de soro fisiológico que você vai infiltrar no seu pulmão de forma desnecessária não teria o porquê se você mudasse a estratégia. Matheus, mas então, por que todo mundo usa o soro fisiológico na forma líquida? Por que então a gente não faz de outra forma? E que forma que seria essa? Já que você está falando aí que não está vendo sentido nenhum em usar o cloreto de sódio líquido na traqueia do paciente, então e aí, o que a gente vai fazer? Pessoal, a gente tem uma coisa chamada inalação. Sabe para que serve a inalação? Pensa o seguinte, quando eu pego esse cloreto de sódio e eu coloco ele da forma líquida para a forma gasosa e permito com que aquilo infiltre toda a região da via aérea do meu paciente ali por 15, 20 minutos, existe uma diferença no quesito
fluidificar secreção quando eu mudo a matéria do meu produto de líquido para gasoso do que simplesmente jogar o líquido lá dentro e contar com que aquilo em frações de segundos vai desprender uma rolha que está aderida há horas. É uma questão de lógica. Eu ainda nem usei os artigos científicos, mas é uma questão de lógica. Então pensa comigo. É muito mais inteligente e seguro para o meu paciente eu fazer uma inalação prévia antes de fazer uma aspiração ou ir lá e jogar soro fisiológico na traqueia desse paciente de forma indiscriminada, acreditando com que aquilo vai fazer totalmente a diferença em uma retirada de rolha ou em uma fluidificação de secreção do meu paciente. Olha que bacana. Lá em 1999, 2001, esse aqui é um parecer do Corém de 2013. Se você ler esse parecer aqui, que já tem mais de 10 anos, vai estar falando que tem autores que defendem usar e tem autores que não defendem usar. E aí, olha só o que o Corém falou 10 anos depois, em uma nota de 2023. Que algumas diretrizes pela AARC, alguns autores aí de 2021, 2016, apontam que a instilação em bolos de 5 a 10 ml de soro fisiológico, ali a 0,9% estéreo, geralmente instilada no endotraqueal ou no tubo de traqueostomia antes da sucção, não é recomendada como um procedimento rotineiro antes da aspiração, apesar do uso generalizado. Não há evidências científicas de que os benefícios superem os danos. Precisa do Corém falar isso daí? Mesmo o Corém falando isso, você como um profissional pensante, analisa a situação. Vale mesmo a pena eu usar um soro na forma líquida, sendo que eu tenho muitas outras possibilidades de evitar rolha no meu paciente, desde fazer uma aspiração em momentos adequados do dia a dia, fazer uma inalação nesse meu paciente, exercícios respiratórios ou ventilatórios, manobras de fisioterapia, o paciente estar bem hidratado, estar em um estado geral de estabilidade. Tem muitas outras formas de se evitar rolha no meu paciente, ou, se mesmo assim esse paciente for ter rolha, eu consigo manejá-las sem necessariamente gerar um risco para ele instilando o soro fisiológico na forma líquida. Mas e você? Usa o soro fisiológico na aspiração do seu paciente ou não? Deixa aqui nos comentários. Nos vemos na próxima. Um abraço.